Libra, bem-vindos ao Filha de Brígida para nossa leitura bônus. Lembrando que os avisos sobre as leituras estão aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Junto com o link do nosso outro canal, Runa, Sol e Lua, maravilhoso, super vale a pena conferir também. Inclusive, gente, vocês também vão ganhar bônus por lá. Ela vai estar disponível neste sábado, dia 27 de janeiro, tá? Não percam que ela vai estar maravilhosa. E é isso aí, galera. Já quero muito agradecer vocês pelos likes, inscrições e compartilhamentos também. E é isso aí. Bora começar então? Gratidão, Espírito, gratidão, 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 gratidão. Obrigada, Senhor Jesus, gratidão. Por favor, o que vocês gostariam de dizer aos librianos para nossa leitura bônus, por favor. Bom, já temos aqui Arcanjo Raniel, ciclos da Lua. Observe como a Lua afeta a sua energia e manifestação e aproveite esses ciclos. Muito interessante. Arcanjo Jeremiel, tudo está bem, tudo está acontecendo exatamente como deveria, com bênçãos ocultas que você logo entenderá. E no fundo do deck, Arcanjo Azrael, conselheiro, você é um conselheiro natural e muitas pessoas se beneficiam de sua orientação e garantia. Olha, aqui a espiritualidade está colocando para mim o seguinte, nos próximos dias, você que está vindo aqui, para quem a leitura vai ressoar, né, você que está nessa energia, vai estar rolando aí uma situação que é como se você estivesse... Eu sinto que você vai ficar ou preocupado ou chateado com alguma coisa da forma como ela estiver acontecendo. Aqui a espiritualidade está falando, olha, primeiro de tudo, não fique preocupado, tá? Não fique preocupado e não fique chateado, porque na verdade essa situação ela vai estar seguindo exatamente o caminho que ela tem que seguir, exatamente o destino, exatamente os planos que Deus já traçou. Então tudo está ok. Depois você vai entender, mais tarde, você vai entender as bênçãos ocultas que tem dentro dessa situação. Então eu sinto assim, se alguma coisa der errado, se alguém sair da sua vida, né, sei lá, acabou a amizade, saiu, não olhou mais na cara, não quis mais nem saber, se alguma situação se encerrou, alguma coisa mudou, o que quer que seja que aconteceu, né, não fique chateado e também não fique preocupado, faz parte do plano de Deus, logo você vai entender, aquilo ali na realidade é uma benção oculta, tá? Aqui a espiritualidade me diz que aproveite essa situação, o que vai acontecer, a forma como você vai se sentir, aproveite para você entender o que isso daí tem a ver com os ciclos da Lua. Já falo para vocês, gente, muita atenção, em especial com o dia 25 de janeiro. A gente vai ter uma lua cheia em Leão, tá? Lua cheia, normalmente a gente fala sobre resultados, sobre respostas, retornos, colheitas, tá? E também fala muito sobre as emoções, elas estarem mais afloradas, mais à flor da pele, mais intensas, as energias estão mais intensas e mais fortes, tá? Então eu sinto assim, essa lua cheia, preste atenção às luas cheias, tá? Porque tem alguma coisa a ver, o que quer que seja essa situação, e preste atenção à forma como as coisas acontecem. Pode ser assim, de alguma forma isso pode estar atingindo o seu emocional, pode estar afetando o seu emocional de alguma maneira e isso provoca em você algum tipo de reação. Talvez faz você agir de uma certa maneira ou deixa você mais sensível às energias, né? Porque emoções tem muito a lua tem muito a ver com as emoções, tem muito a ver com a intuição também. Então a intuição fica mais aflorada, fica mais forte. Então talvez você fica mais sensível, você fica sentindo mais as energias, o seu campo pode estar mais aberto, o seu campo energético. Fica mais fácil tanto de você receber as guias da espiritualidade, mas também acaba passando uma energia ruim. Se você pegar uma energia ruim, você já vai entender o que é que foi que aconteceu. Passou porque o campo tá mais aberto mesmo. Sabe? Então veja o que é que vai acontecer. Observe a situação, observe o que aconteceu e tente entender o porquê que isso aconteceu, o que é que isso daí tem a ver com a lua. Se você quiser, faça uma pesquisa, né, sobre a lua cheia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas depois dessa lua cheia a gente vai ter uma lua minguante, né? Vai ser no dia 2 de fevereiro. Esse dia também pode ser importante, tá? Tá um pouco mais distante do que o dia 25, mas ainda tá relativamente próximo. E é dia de portal, 2/2, tá? E vai ser uma lua minguante em Escorpião, que também já nos fala de uma certa... Escorpião sendo signo de água, né? Já fala de uma certa
como que eu diria, intensidade nas emoções. Então, atenção, porque isso daí também pode ser significativo, tá? Então, faça umas pesquisas, observe, analise, tá? Que você vai entender o que é que tá rolando. Só que aqui, com essa energia do conselheiro, a espiritualidade coloca pra mim assim, olha, você é um conselheiro natural. Muitas pessoas se beneficiam da sua orientação e garantia. Significa que a situação que vai estar acontecendo, ela envolve você falar alguma coisa, você ter dado algum conselho. E eu sinto que é o tipo de situação que você pode olhar e falar assim, eu devia ter ficado calada. Eu devia não ter falado nada, não devia ter me metido nisso. Mas o que quer que seja, a atitude que você teve é uma atitude da sua natureza, da sua essência. De repente você foi guiado pela espiritualidade a falar alguma coisa. De repente você foi guiado pela espiritualidade a fazer alguma coisa, a tomar uma atitude. E eu sinto que aqui a espiritualidade está falando assim, olha, essa situação, ela parece que foi alguma coisa ruim, mas na verdade não foi. Você vai entender a bênção oculta aqui depois. Então não deixe essa situação fazer você duvidar e até mesmo se sentir magoado com os seus dons, com as suas habilidades, com as suas características, com o seu jeito de ser. Lembre-se, você é exatamente como Deus quis que você fosse, como Deus quer que você seja. Então não ache ruim, sabe, do seu jeito de ser, da sua natureza, o que quer que seja, a forma como você agiu, como você reagiu, é alguma coisa que foi exatamente como tinha que ser. Lembre-se, essa característica sua que você vai estar pensando, se eu não fosse desse jeito, se não tinha sido assim, não pense dessa maneira, porque você é exatamente como você tinha que ser. E lembre-se, essa situação é uma bênção oculta, logo você vai entender. Pode ser que você vai falar alguma coisa, que você vai falar a verdade, talvez a pessoa, alguém aqui não vai gostar, sei lá, alguma coisa vai ser assim, sabe? Então não fique chateado, sabe? Apenas observe e entenda as coisas da forma como elas aconteceram. E vamos acompanhando. Ok. O que mais, Espírito? Por favor, vocês gostariam de dizer aos librianos para nossa leitura bônus, por favor? Vamos compreender o que é que tá rolando aqui, minha gente. Gratidão, Espírito. Mas eu sinto que aqui a espiritualidade está querendo que você observe, que você estude, analise essa situação para você entender o porquê dos porquês e depois você vai entender a bênção que vem com isso, tá? Gratidão, Espírito. Tem alguma coisa aqui que você vai sentir, você vai perceber, algo não é de confiança, algo é falso, algo é ruim, tá? E você vai perceber, você vai sentir no fundo da sua intuição, no fundo do seu coração, sabe? Vai ter aquele sinal. E é como se nessa hora você vai. Aqui a espiritualidade me diz que é como se. Deixa eu ver se eu consigo explicar pra vocês direitinho. É como se você fosse retirar as suas emoções dali. Por exemplo, assim, você vai falar não, sabe? Mas de um jeito assim, direto, reto, não significa grosseiro, mas meio que utilizando mais o seu lado racional. Porque se você vai perceber que alguma coisa é falsa, alguma coisa não é boa, algo não é positivo, você não vai colocar as suas emoções ali. Você já vai ter entendido, então você vai tirar o seu coração da jogada, vai deixar só o seu cérebro, só o seu racional. Então pode ser que isso passe uma imagem de frieza, passe uma imagem, entende? Passe uma imagem de pedra de gelo, só que não é isso. Não é isso, aqui a espiritualidade está deixando muito claro, isso daí é a sua intuição, isso daí é a espiritualidade te mostrando, te guiando, te conduzindo os seus caminhos. E isso vai fazer com que você não caia em algum tipo de armadilha, não caia em alguma coisa ruim, mas ao mesmo tempo eu tô vendo aqui que você não vai numa certa direção. E essa direção que você não vai é justamente a direção que a raposa queria que você fosse. E como você não vai, eu sinto que a raposa de alguma forma vai querer, tipo assim, fazer você se sentir mal por causa disso.
sabe? Só que na verdade não tem nada de errado, porque você simplesmente não foi na direção errada. É o que a espiritualidade está colocando aqui para mim. Só que isso implica que você não vai tomar uma certa atitude. Aqui tá claro, você não vai tomar uma certa atitude, você não vai por um certo caminho. Você vai escolher outro caminho que você vai sair fora daquela energia. E isso vai ser importante. É que a espiritualidade está falando, tem a ver com a sua consciência, tem a ver com você fazer aquilo que é certo, né? Que é aquilo que você sabe que é certo, que você está sentindo, que a espiritualidade está colocando para você. Então eu sinto assim, não deixe ninguém fazer você se sentir mal por isso. É o que a espiritualidade está colocando, porque você só vai estar seguindo o caminho que a espiritualidade está te guiando, que a sua consciência está te guiando. É isso que vai estar rolando, então já esteja preparado sobre isso, tá? Eu acho interessante. Aí, ó. Além da ilusão, energia de escorpião. E não falamos sobre a lua minguante em escorpião? Aí, ó, fica a dica. E, ó, aqui essa carta é número 20, né? Seria 2-0. E a lua minguante em escorpião é no dia 2/2. Atenção. É dia de portal. Eu acho interessante que tem aqui uma energia de algo que ficou pendente, algo que está acontecendo há muito tempo. Eu sinto que é como se essa raposa está acostumada a fazer desse jeito. Ou com você, ou com as outras pessoas, mas é como se agora chegou a hora de encerrar isso daí. Também pode ser que a raposa está querendo pegar um assunto que está pendente, um assunto que está em aberto, para trazer uma certa discussão, uma certa polêmica aqui. Mas a espiritualidade está falando, você vai enxergar a verdade além das ilusões. Então apenas siga o caminho que a sua consciência, que a sua intuição está te guiando. Vidas passadas, energia de câncer e de peixes. O que mais, espírito? E interessante porque essa seria a carta da lua. Real oficial, tá muito forte isso. Culpa. Voltando-se para dentro. Transformação, energia de escorpião. No fundo do deck, relâmpago, energia de Áries e escorpião. Vocês percebem que a energia... A lua em escorpião aqui tá fortíssima, tá? Deixa eu dar uma olhada até se a gente não vai ter mais uma lua forte aqui em escorpião. Deixa eu ver... Olha, em abril, dia 23 de abril, vai ter uma lua cheia em escorpião. E também é um mês que vai ter um eclipse solar no dia 8. Tá? Pode ser que essa data também seja importante, mas eu sinto que é para os próximos dias. Eu sinto que é essa lua minguante aí, dia 2/2. Aqui a espiritualidade está falando assim, olha, você vai enxergar Você vai enxergar além da ilusão dentro dessa situação. E tem alguma coisa a ver com o passado. É como se você fosse enxergar a verdade sobre algo que aconteceu no passado, ou é aquilo que a gente falou, algo que a raposa estava acostumada. E essa é uma situação que a raposa ou vai querer provocar em você uma culpa naquele momento, ou é uma coisa que a raposa provocava essa culpa, sabe? De alguma forma fazer você se sentir mal por você não aceitar alguma coisa, de você, sabe? De alguma maneira a raposa quer que você seja podado, que você seja prejudicado e que você simplesmente fique quieto, que você deixe isso acontecer. Mas é como se dessa vez você não fosse permitir isso. Você não fosse passar por cima daquilo que você acredita, você não fosse passar por cima do que diz a sua consciência. É como se você não fosse aceitar essa situação ruim. Não significa que você vai brigar, mas significa que você vai se retirar. Só que diante dessa situação, quando a raposa estiver querendo jogar essa culpa, fazer você sentir essa culpa, essa energia ruim, a espiritualidade fala, volte-se para dentro, olhe para o seu interior, olhe para a sua intuição, e é aí que vai haver uma transformação, uma grande ruptura. Porque vai ser a hora de você enxergar a verdade, vai ser a hora de você sentir como as coisas são de verdade e não deixar mais aquela raposa te afetar. Então talvez essa seja a bênção oculta que está nessa situação. Aqui falava sobre a bênção oculta, né? Além da ilusão. Como se você estivesse enxergando a verdade e talvez essa seja a bênção oculta. Às vezes ver a verdade dói, mas a verdade liberta. Então eu sinto que é melhor você ver uma verdade, saber uma verdade dolorosa e se libertar do que continuar enganado numa mentira doce, que parece que é doce, mas só traz o prejuízo. Uma coisa tóxica, venenosa.
E aqui a espiritualidade está deixando muito claro, você vai passar aqui por uma libertação muito grande, uma transformação muito profunda. De uma maneira que nunca mais a raposa vai conseguir te enganar, nunca mais a raposa vai conseguir manipular você, suas emoções, sua intuição. Nunca mais a raposa vai conseguir te atingir. O que mais, espírito? Por favor, o que mais? Sucesso. Exaustão. O compartilhar, energia da rainha de fogo, Áries, Leão e Sagitário. O bobo, energia de Áries e Aquário. Nós somos o mundo. Maturidade. No fundo do deck, adiamento. Isso tá vindo de uma rainha de fogo, tá? Essa pessoa tá sempre acostumada que ela vai, mete o louco, faz aí uma coisa super irresponsável, super imprudente, achando que vai ter um baita de um sucesso, vitória, levar vantagem em cima disso, te causando desgaste, jogando responsabilidades e problemas nas suas costas para você ter que resolver, ou então te causando perrengues, te causando apertos, te causando tristezas. Só que agora é a hora de encarar com maturidade essa situação. É hora de encarar com maturidade essa situação. Você cresceu, você vai crescer. E é hora desse seu eu maduro, desse seu eu, sabe, mais desenvolvido, olhar para essa situação e... Não, aqui não. Aqui não, minha filha. Se blindar. E ela não vai conseguir aquilo que ela quer. E o que eu acho interessante é que aqui a espiritualidade está colocando assim pra mim, olha, a partir do momento que isso começa a acontecer, é uma coisa que ela não para mais. E a espiritualidade me mostra essa rainha de fogo tentando conseguir alguma coisa e fazendo várias tentativas e ela não consegue. Uma tentativa depois da outra, uma tentativa atrás da outra e não vem resultado. Pode ser que isso daqui já começou faz tempo. Pode ser que isso daqui você já está observando isso daqui acontecer. Ou se isso daqui vai começar nos próximos dias, você vai observar isso daí rolar. Você vai observar isso daí acontecer. Essa pessoa tentando te atingir, tentando tirar a vantagem, o resultado, alguma coisa, sem conseguir. Sem conseguir. E aí que a espiritualidade está me mostrando, ela vai ficando, começando a ficar sem nada, ela vai ficando, sabe, sem recurso, sem justificativa, as mentiras vão caindo por terra, já não cola mais, já não, sabe, já não funciona mais, até quebrar de vez. E é justamente aquilo que ela não queria, justamente aquilo que ela fez e aconteceu para não deixar essa verdade vir, para não deixar isso daqui finalmente quebrar, finalmente essa libertação acontecer. Vocês sabem qual é a sensação que eu tenho? A sensação que eu tenho é como se a gente estivesse falando de alguém que está dentro de um relacionamento tóxico, abusivo, seja romance, seja família, seja trabalho, amizade, qualquer área aí, tá? E é como se a pessoa tóxica, essa pessoa tá aí te diminuindo, te apertando, sabe? Exatamente como nessa carta da culpa. Só que de repente você percebe a verdade, você percebe o seu valor, você percebe como você é forte, você percebe como você merece amor, você merece respeito, como todo e qualquer outro ser vivo. E você fala, não, eu não preciso disso, eu não mereço passar por isso. E se liberta, sabe? É isso que eu sinto. E você se liberta dessa energia ruim, você se liberta dessas correntes que amarram. Porque na verdade, nunca houve corrente, né? Porque a questão... Quando a gente fala de uma pessoa tóxica, é sempre uma questão mental, uma questão emocional. Esse é o poder, né, entre aspas, que essa pessoa usa. Mas a partir do momento que você percebe, você se liberta. E já não tem mais poder, porque na verdade essa é a realidade. A pessoa tóxica não tem poder. Não tem força. Essa pessoa precisa enganar para fazer você achar que existe esse poder, mas esse poder não é real. E é isso que vai acontecer, você vai perceber isso. E vai enxergar o seu próprio poder e se libertar dessa situação. Qual que é a orientação, espírito? Por favor, qual que é a orientação? Controle, energia de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, Rei de Espadas, né? Completude, energia de Capricórnio, apego ao passado. O Criador, energia do Rei de Fogo, Áries, Leão e Sagitário e estresse. No fundo do deck, espírito brincalhão. Aqui a espiritualidade fala assim, ó. É chegado o momento em que acaba o controle da raposa. Acabou, tá sendo cortado, vai virar a história do passado. Só que aqui tem um Rei de Fogo que ele vai ficar em maus lençóis quando essa situação acontecer, quando essa verdade aparecer, quando isso daí quebrar. Por quê?
Porque desde o passado, ele tem construído aqui o poder, ele tem construído a estrutura, o que quer que seja, ele tá levando vantagem em cima de todas essas mentiras, em cima de todas essas enganações. Só que a partir do momento que isso daí acaba, é aquilo que a gente estava falando, o poder da raposa acaba também. Porque na verdade, esse poder não é real. E aí ele vai ficar em maus lençóis. Porque o único poder que ele tinha era a mentira do controle, a mentira de que ele tinha um poder. A partir do momento que a gente vê a verdade, ele já não tem mais poder nenhum. Porque o poder era enganar, o poder era a mentira. Se você achasse que essa pessoa era poderosa, então essa pessoa pareceria poderosa. Mas na verdade essa pessoa não é. E aí acaba. E aí ele não consegue mais enganar, ele não vai mais conseguir levar o que quer que seja de vantagem que ele tá levando, porque as mentiras já caem por terra. Então se prepara, porque tá chegando no fim esse controle. Tá chegando a hora dessas mentiras caírem por terra, dessa transformação acontecer. Que vai ser uma baita de uma ruptura. O que quer que seja, as raposas lutaram duramente para não deixar isso daí acontecer. Para não deixar essa verdade vir à tona, esse esclarecimento, essa libertação rolar. Mas não tem mais como impedir. Vai acontecer. Vai acontecer. Se prepare. Tá? E lembre-se, aqui a espiritualidade está falando, olha, não deixe... o que quer que seja, não fique preocupado, ansioso, com medo, chateado. Não, saiba que tudo está conforme os planos de Deus. Todas as revelações, todos os caminhos é para levar para essa libertação, que eu acho que confirmou aí, ó, é a bênção oculta que a gente estava falando. É a bênção oculta. Então saiba, tudo isso é para levar para essa libertação. Saiba que isso tem um propósito. Simplesmente confie naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está fazendo e vai. Que você vai entender depois, no fim das contas, com o resultado que vai trazer essa libertação. Você vai entender o porquê que as coisas tinham que ser assim e a libertação em si, o que aconteceu. Beleza, minha gente? Bom, energias. O que a gente tem aqui? Capricórnio, escorpião fortíssimo. Escorpião veio 3 vezes, né? Áries, câncer e peixes. Áries e aquário aqui de novo. De modo geral, tá muito forte as energias de água, câncer, escorpião e peixes. Escorpião gritou aqui, né, super forte. Energia de fogo também tá bastante intensa, né, Áries, leão, sagitário. Áries se destacou de todos. E eu senti energia de aquário também bastante forte, tá? Pode ser que aí pra alguém algum desses signos signifique alguma coisa. Beleza, minha gente? Essa é a leitura. Lembrando que se não ressoou contigo, não tem problema. Solta pro universo que é pra outra pessoa. Eu vou ficando por aqui. Deixo pra todos aí um grande beijo. Até mais.